Um senhor idoso chegou e sentou-se no salão. Ramana Maharshi estava lendo a edição sânscrita revisada do primeiro dos 5 hinos a Arunachala. O homem perguntou gentilmente: é dito que a realização está além de expressão, e a expressão sempre falha em descrever a realização. Como é isso? O ponto foi mencionado no 3º verso do texto, 8 versos para Arunachala, onde é admitido que, embora a expressão da realização seja impossível, ainda assim a sua existência é indicada. Logo depois houve sinais visíveis de emoção no homem. A sua respiração ficou profunda e difícil, e ele caiu ao chão prostrando-se humildemente, e levantou-se apenas após 1 ou 2 minutos. Evidentemente, o homem teve algum tipo de insight. Ele veio procurando esclarecer sua dúvida com Ramana Maharshi, que respondeu adequadamente. Tendo tido a resposta, ele reconheceu humildemente e com sentimento a intercessão divina em seu nome. Permanecendo calmo um breve momento, ele deixou o lugar em seguida. Foi feita uma pergunta sobre a seguinte passagem dos Upanishads: o Espírito Supremo é mais sutil que o mais sutil e maior que o maior. Mesmo a estrutura do átomo foi encontrada pela mente. Portanto, a mente é mais sutil do que o átomo. A alma individual, que está além da mente, é mais sutil do que a mente. Sobre isso, um santo Tâmio disse certa vez, a respeito das partículas que dançam em um raio de luz solar, que se cada uma representar um universo, toda a luz solar representará o Ser Supremo. Alguém perguntou: há yogis com poderes ocultos. O que Ramana Maharshi pensa deles? Os poderes são conhecidos por boatos ou por exibição. Assim, eles estão apenas no reino da mente. O Sr. Brunton menciona um yogi Madras que mantém contato com seu mestre nos Himalaias. Isso não é mais extraordinário do que a telepatia, tão comumente conhecida. A telepatia não pode existir sem o ouvinte, e a visão, à distância, não pode existir sem aquele que vê. Qual é a diferença entre ouvir de longe e de perto? É só o ouvinte que importa. Sem o ouvinte não pode haver audição. Sem aquele que vê, não pode haver visão. Então você quer que eu considere o sujeito e não o objeto? O sujeito e o objeto aparecem apenas depois que a mente surgiu. A mente os abrange, e abrange também os poderes ocultos. Manifestações de luz podem ser vistas no Monte Arunachala? Sim. Existe algum efeito psíquico na visita a lugares sagrados como o Monte Kailas, Benares, entre outros? Sim. Há algum benefício decorrente de morrer em Benares? Sim, o significado será claro, se a real Benares e a real morte forem entendidas. Você quer dizer que elas estão no ser? Sim. Existem 6 centros no corpo, e há centros correspondentes no mundo. Sim, o que está no mundo está no corpo, e o que está no corpo também está no mundo. A sacralidade de Benares é uma questão de fé ou ela é real também externamente? As duas coisas? Algumas pessoas são atraídas para um lugar de peregrinação e outras para outro. Isso é de acordo com seus temperamentos? Sim. Basta considerar como todos vocês, nascidos em diferentes lugares e vivendo em outras terras, estão reunidos aqui hoje. Qual é a força que os atraiu para cá? Se isso for entendido, a outra força também será entendida. Alguém perguntou onde a memória e o esquecimento estão localizados. Na mente? O que Maharshi pensa da teoria da ilusão universal, Maya? O que é Maya? É apenas a realidade. Maya não é ilusão?
Maia é usada para significar as manifestações da realidade. Portanto, Maya é só a realidade. Alguns dizem que Sri Shankara era apenas intelectual e não realizado. Isso é verdade? Por que se preocupar com Sri Shankara? Realize seu próprio ser. Os outros podem cuidar de si mesmos. Jesus Cristo curava as pessoas de suas doenças. Isso é apenas um poder oculto, um Siddhi? Jesus estava ciente no momento que ele estava curando homens de suas doenças? Talvez ele não estivesse ciente de seus poderes. Há uma história contada da seguinte maneira. Um dia, Jesus curou um homem cego de sua cegueira. O homem tornou-se perverso. O encontrando-o depois de alguns anos, Jesus observou sua maldade e perguntou-lhe por que ele era assim. Ele respondeu dizendo que quando era cego ele não podia cometer nenhum pecado. Mas depois que Jesus o curou da cegueira, ele se tornou mau. Ele disse, e Jesus seria responsável por sua maldade. Jesus não era um ser perfeito, possuidor de poderes ocultos? Ele podia não estar ciente de seus poderes? Não é bom adquirir poderes ocultos, como telepatia? A telepatia permite ver e ouvir de longe. Ouvir e ver é a mesma coisa. Se alguém ouve de perto ou de longe, não faz nenhuma diferença na audição. O fator fundamental é o ouvinte, o sujeito. Sem o ouvinte ou o observador, não pode haver audição ou visão. Essas são funções da mente. Os poderes ocultos estão, portanto, apenas na mente. Eles não são inerentes ao ser. Aquilo que não é natural, mas adquirido, não pode ser permanente. E não vale a pena o esforço. Eles denotam poderes ampliados. Um homem possui poderes limitados e é miserável. Ele quer ampliar seus poderes para que possa ser feliz. Mas considere se será assim. Se com percepções limitadas alguém é infeliz, com percepções estendidas, a miséria deve aumentar proporcionalmente. Os poderes ocultos não trarão felicidade para ninguém, mas vão torná-lo ainda mais miserável. Além disso, para que são esses poderes? O aspirante a Siddha deseja exibir os Siddhis para que outros possam apreciá-lo. Ele procura apreciação. E se isso não ocorrer, ele não será feliz. Deve ver outros para apreciá-lo. Ele pode até encontrar outro possuidor de poderes superiores. Isso causará ciúmes e produzirá infelicidade. O ocultista superior pode encontrar um Siddha ainda mais superior, e assim por diante, até que venha o Siddha real, que soprará tudo num instante. Ele é o maior Siddha, é Deus, ou ser. Qual é o poder real? É aumentar a prosperidade ou ocasionar paz? O que resulta em paz é a mais alta perfeição, o maior Siddhi. Buda aconselha o caminho óctuplo como sendo o melhor para que ninguém fique perdido. Sim, ele é chamado de Raja Yoga pelos hindus. O yoga é recomendado para um aspirante espiritual? A yoga ajuda a controlar a mente. Mas ele não leva poderes ocultos que você disse serem perigosos? Mas você classificou a sua pergunta pelas palavras um aspirante espiritual. Você não disse um buscador de poderes. Um membro do Conselho Legislativo da Presidência de Madras perguntou: por que se diz que o conhecimento nascido da audição não é firme, enquanto o nascido da contemplação é firme? É dito que o conhecimento de ouvir dizer não é firme, enquanto que o nascido da própria realização é firme. Também é dito que ouvir ajuda a compreensão intelectual da verdade.
que a meditação torna o entendimento claro e, finalmente, que a contemplação traz a realização da verdade. Além disso, dizem também que todo esse conhecimento não é firme e que ele é firme apenas quando é tão claro e familiar quanto uma groselha na concha da própria mão. Há aqueles que afirmam que só ouvir será suficiente, porque uma pessoa competente que já havia se qualificado, talvez em encarnações anteriores, realize e permaneça em paz, assim que ela ouve a verdade contada a ela apenas uma vez. Enquanto que a pessoa não qualificada dessa maneira deve passar pelas etapas prescritas acima antes de entrar em Samadhi. Uma senhora fez perguntas relativas à regulamentação da dieta. Qual dieta é prescrita para um sadhaka, aquele que está empenhado em práticas espirituais? Alimento puro em quantidades limitadas. O que é alimento puro? Pão, frutas, vegetais, leite, etc. Algumas pessoas comem peixe no norte da Índia. Isso pode ser feito? Nenhuma resposta foi dada pelo Maharshi. Nós, europeus, estamos acostumados a uma dieta específica. Mudança de dieta afeta a saúde e enfraquece a mente. Não é necessário manter a saúde física? Muito necessário. Quanto mais fraco o corpo, mais forte a mente se torna. Na ausência da nossa dieta habitual, nossa saúde sofre e a mente perde força. O que você quer dizer com a força da mente? O poder de eliminar o apego mundano. A qualidade dos alimentos influencia a mente. A mente se alimenta do alimento consumido. Realmente, como os europeus podem se ajustar apenas à comida pura? Ramana Maharshi apontou para outro europeu e perguntou: Você está comendo a nossa comida. Você se sente desconfortável por causa disso? Ele respondeu: não, porque eu estou acostumado a ela. Então a senhora continuou: e quanto aos que não estão tão acostumados? O hábito é apenas ajuste ao ambiente. É a mente que importa. O fato é que a mente foi treinada para achar certos alimentos saborosos e bons. O valor nutricional necessário está contido tanto em alimentos vegetarianos quanto não vegetarianos. Mas a mente deseja a comida com a qual está acostumada e considera saborosa. Existem restrições semelhantes para o homem realizado? Não, ele é firme e não influenciado pelo alimento que ingere. Preparar dieta de carne não é matar? A ahimsa, ou não violência, está no primeiro lugar no código de disciplina para os yogis. Mesmo as plantas têm vida. Assim também as lajes sobre as quais você se senta. Nós podemos nos acostumar gradualmente com a comida vegetariana? Sim, esse é o caminho. O europeu perguntou: pode-se ter mais do que um mestre espiritual? Quem é um mestre? Ele é o ser. Afinal, de acordo com as etapas do desenvolvimento da mente, o ser se manifesta como o mestre externamente. O famoso santo antigo Avaduta disse que ele tinha mais de 24 mestres. O mestre é aquele de quem se aprende alguma coisa. O guru pode ser às vezes inanimado também, como no caso de Avaduta. Deus, guru e o ser são idênticos. Um homem de mentalidade espiritual pensa que Deus é onipenetrante e aceita Deus como seu guru. Mais tarde, Deus o coloca em contato com um guru pessoal e o homem o reconhece como tudo em todos. Por fim, o mesmo homem, pela graça do Mestre, sente que o seu ser é a realidade, nada mais.
Assim ele descobre que o ser é o mestre. Sri Bhagavan inicia seus discípulos. Ramana Maharshi ficou em silêncio. Posteriormente, um dos devotos se encarregou de responder dizendo: o Maharshi não vê ninguém como fora de seu ser. Então não há discípulos para ele. Sua graça é onipresente, e ele comunica sua graça a qualquer indivíduo digno em silêncio. Como a sabedoria dos livros ajuda na autorrealização? Apenas na medida em que torna alguém espiritualmente inclinado. Até onde o intelecto ajuda? Só até fazer alguém mergulhar o intelecto no ego e o ego no ser. O sono profundo existe em seu estado de vigília também. Você está em sono profundo, mesmo agora. Deve-se adentrar nele conscientemente e chegar nesse estado exatamente na vigília. Não há realmente um entrar e sair dele.